Você já atravessou uma dor tão grande que sentiu como se a vida estivesse escurecendo por dentro? Como se não houvesse mais saída, mais consolo, mais esperança? Respira fundo, porque o que você vai ouvir agora pode ser exatamente a resposta que o seu coração implorava em silêncio. Nesta palestra inesquecível, Maíse Braga nos convida a compreender que as horas mais difíceis não são castigos, são provas espirituais, ajustes kármicos, reencontros com o passado. E é justamente nesses momentos que o mundo espiritual mais trabalha por nós. Ela nos lembra: não estamos sozinhos. Os bastidores do plano invisível se movimentam, anjos se aproximam, e até aqueles que já nos feriram podem voltar como familiares, filhos, irmãos, pedindo amor onde antes houve dor. E se o sofrimento que você vive hoje for o início de uma nova libertação? E se essa dor que ninguém vê for a ferramenta secreta do alto para limpar as feridas mais antigas da sua alma? Fique até o fim desse vídeo. Porque aqui você vai entender que até o desespero pode ser sagrado. Comente o que mais tocou você. Se inscreva para continuar recebendo essas mensagens que despertam e curam. Meninos, mais uma vez juntos, nessa casa que nos energiza para a caminhada que lá fora todos nós temos que realizar. Falando sobre horas e dias difíceis, que foi a sugestão dos amigos espirituais, me recordei de Emmanuel, que através do Chico já nos dizia que quando a doutrina espírita começou a se popularizar, no Brasil principalmente, as pessoas vendo o futuro e ouvindo as lutas que viriam, as renúncias, as provas, imaginavam até que de novo haveria uma perseguição religiosa e imaginavam que circos de martírio aconteceriam como na época dos cristãos, dos primeiros cristãos. Mas ele queria lembrar algo que hoje os amigos espirituais nos recordam, que não existe mais para nós o circo do martírio, mas o nosso próprio testemunho, a nossa dificuldade individual. E antes que eu continue, eu quero trazer a vocês a lembrança de que o Fernando, que está conosco na mesa, representa os meninos de sábado nessa noite. Nós temos, por orientação espiritual também, o hábito de escolher sempre alguém da plateia para sentar conosco, comigo e com Cristina, para que haja uma energia maior vinda de vocês. Prometo que da próxima vez será uma mulher. Mas, vocês sabem, né? Os homens são danados até com essa coisa do ectoplasma. A mulher é mais sensível, mas o homem tem um ectoplasma mais forte, sabe? Aquela coisa assim, né? Então, em momentos em que a situação da cidade, do país está complicada, nada como um Fernando para sentar ali com a gente, que eu e a Cristina não somos bobas nem nada. Já somos duas senhoras que precisamos desta energia. Na verdade, nós nos lembramos da vida de Jesus e ele também teve horas muito difíceis, embora fosse a alma mais perfeita que já viveu na Terra. Cada vez que encontrava uma alma sofredora, ele tinha tanto respeito que perguntava a essa alma o que podia fazer por ela. No encontro de Jesus com o cego de Jericó, extraordinário, ele pergunta: que queres que eu te faça? E, obviamente, o cego responde: Senhor, que eu veja. E relendo essa passagem, os amigos espirituais me recordavam que todos nós, principalmente nós, os meninos de sábado, que estamos aqui quando poderíamos estar em outro lugar, pedimos um dia na Pátria Maior para ver, para enxergar de verdade a nossa própria necessidade. E essa está sendo a nossa prova nessa existência. O não nos enganarmos mais, o saber
que daqui para frente a nossa consciência estará desperta, sempre atenta para aquilo que pode e deve nos tornar melhores. Quando a comunhão surgiu, Dr. Bezerra de Menezes já tinha dito aos seus fundadores que ela deveria ser em Brasília, porque as pessoas que a frequentassem seriam ligadas espiritualmente a grandes reencontros que esta cidade promove, reencontros espirituais. Por isso, Dom Bosco sonhou que entre o paralelo 15 e 20, uma terra abençoada surgiria, e é Brasília. E é a terra para onde nós viemos um dia ou onde renascemos. Quando Chico Xavier esteve aqui em 76, ele chorava no amanhecer do dia, chegando de Uberaba a Brasília de carro, e dizia que aqui, no futuro, seres de outros planetas se encontrarão com os governantes da Terra, em Brasília. Obviamente, não será nessa nossa vida. Também não sei, né? Mas, no futuro, de volta, quem sabe presenciaremos esse momento extraordinário. Para isso, não haverá mais divisão entre os países da Terra, mas todos nos veremos como seres do planeta Terra. E só aí, aquelas almas de outros planetas que nos acompanham desde a Idade da Pedra vão se tornar presentes entre nós. Se você já viu um ET, fique tranquilo. Eles existem, mas nem todos são bons. Cuidado. E ao contrário do que se imagina, os baixinhos são bons, os altões não são. Isso o próprio Emmanuel dizia a Chico Xavier. Quando Joana, mulher de Cusa, foi presa, ele era um cobrador de impostos, mas estava falido e era detestado, porque todo cobrador de impostos era detestado. Ela é presa junto com seu filho. Ela era cristã, seguidora de Jesus. Ele, o filho, não. Mas não deu para dizer aos soldados que ele não tinha a mesma convicção da mãe. Os dois foram levados ao circo, atados a postes e, obviamente, iriam morrer queimados. Quando, então, o filho vira-se para ela e diz: minha mãe, por mim que sou teu filho, renuncia a Jesus. Diz que você também não é cristã. Vamos sair os dois daqui. O soldado me disse que se renegarmos Jesus, ele vai nos libertar. E nisso, alguém já vinha com o fogo para atear fogo nos dois. Joana, imagine você amarrada com seu filho do lado, pedindo para você renunciar a Jesus, para que ele pudesse viver, e você também. Mas Joana diz a ele: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Não seremos nós a fazê-lo. O soldado que vinha com fogo, ao ouvir aquilo, abalado na sua convicção, virou-se para ela, debochando, e disse: mulher, então foi só isso que esse Jesus te ensinou? A morrer com coragem? E Joana responde: não, soldado, não só a morrer com coragem, mas Jesus também me ensinou a vos amar. E ali os dois foram queimados e retornaram ao mundo espiritual no sacrifício dos primeiros cristãos. Nem preciso dizer a vocês que Joana, mulher de Cusa, atravessa várias vidas na vida religiosa da Igreja Católica. Foi Santa Teresa d'Ávila, a doutora da Igreja, e é Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Pereira Franco, o tribuno espírita que está com 95 anos. É óbvio que quem assistiu o filme do Divaldo
se lembra bem da personagem. Inclusive, o Divaldo contou que ele escolheu a atriz Regiane Alves por ela ser muito parecida com Joana. E por isso Regiane Alves faz o papel de Joana de Ângeles no filme. Mas é preciso coragem nas horas de testemunho. E é claro que ninguém vai hoje nos atar a um poste e tacar fogo em nós. Mas existem dificuldades semelhantes. Quando temos uma família que não nos entende, quando não conseguimos estar em harmonia com uma família de 7, 10 pessoas e queremos transformar o mundo, mas nos esquecemos do pequeno núcleo onde renascemos. E é claro que no pequeno núcleo estão os nossos grandes amigos e também os grandes adversários. Aqueles a quem prejudicamos e que nos prejudicaram, e que agora têm o nome de pai, de mãe, de irmão, de marido. E ninguém é obrigado a viver a vida inteira ao lado de alguém que detesta. Mas precisamos um mínimo de harmonia, porque toda harmonia gera energia positiva. Toda desarmonia gera problema. Problema, às vezes, tão grave que atinge até mesmo o nosso corpo físico. Por isso, é o momento, é esta vida que nós prometemos solucionar aquilo que víamos adiando, segundo dizem os espíritos, há 800, há 1000 anos. E é óbvio que uma vida dessa vai trazer grandes lutas, vai trazer decepções, vai trazer ironias sobre nós, porque muita gente não vai acreditar na nossa transformação. Vai considerar que nós precisamos provar mais a nossa verdadeira atitude. E por isso há aqueles que são verdadeiros guardiões de nossa alma e também aqueles que tentam criar obstáculos à nossa melhoria. Quem dera que os nossos adversários fossem os chamados irmãos desencarnados. Mas há muito irmão encarnado que se torna amigo, um falso amigo, para nos prejudicar, consciente ou inconscientemente. Só não nos atinge, porque sempre estaremos com uma vibração, com uma energia maior. E quando você sai da sintonia negativa e dá um pequeno pulo para frente, você já está numa sintonia de amor, de carinho e de cuidado que os amigos espirituais, os nossos anjos protetores, têm em relação a nós. Públio Lentulus era um homem apaixonado pela esposa Lívia, sem saber que ela assistia às palestras de Jesus. Totalmente apaixonado, ele inclusive é autor daquela música Alma Gêmea, que está no livro Há 2000 anos. Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida. Eu confesso a vocês que nunca gostei, com todo respeito a ele, da letra da música. Porque essa coisa de encontrar a alma gêmea e só ser feliz com ela, na minha cabeça é um pouco complicado. Porque até você encontrar uma alma igual a você, meu Deus do céu, o que você encontra de gente não está no gibi. E às vezes são pessoas divertidas, que fazem a gente sofrer. O que a gente vai fazer? Se há uma coisa que nos causa problema é quando alguém que amamos nos diz, não te amo mais. E você tem que deixar de amar. Senão você vai sofrer mais ainda. E ele fez essa música para Lívia. Olha, nós éramos adolescentes na Mocidade Espírita. Todo mundo cismou que não tinha namorado, que não dava certo, porque estava esperando a alma gêmea. E pergunta se a alma gêmea algum dia apareceu. Mas os perturbados apareciam. Então, eu não gostava desse pedaço do livro. Porque eu dizia, gente, se a gente ficar esperando a alma gêmea, a coisa vai ficar complicada. Mas tinha menina muito mais romântica do que eu, que acreditava que ia encontrar uma gêmea. Confesso a vocês que nunca fiquei sabendo de ninguém que tivesse encontrado. Mas Lívia e Públio eram realmente almas extremamente amorosas, ligadas profundamente um ao outro.
Só que havia um amor maior para Lívia do que o esposo, Jesus. E aí deu tudo errado. Porque numa das vezes em que ela estava ouvindo Jesus, ela foi presa e, obviamente, levada ao calabouço. Ela e a serva que acompanhava ela. Ora, ela começou a perceber que as pessoas bem vestidas, com medo da reação das famílias, os soldados romanos mandavam de volta para casa. E ela pensou, eu quero dar a minha vida por Jesus, mas com as roupas que eu estou, que eram roupas de uma mulher rica, ela com certeza seria tirada dali e mandada para casa. O que ela faz? Ela troca de roupa com a escrava. Ela fica com as roupas humildes da escrava e a escrava com as roupas ricas. A escrava é confundida com ela, volta para casa, para dar a Públio Lentulus a notícia de que sua esposa já tinha sido escolhida para morrer na boca dos leões. Imagine o que significou para ele perceber que havia um amor maior no coração da esposa do que ele, que era Jesus. E ele passou a odiar Jesus. Odiar. Ele era um senador romano. A filha tinha ficado muito doente, mas ele queria casar a filha por interesse. E uma noite ele vai procurar Jesus. À noite, para não ser visto por ninguém. E no meio do jardim, onde Jesus vai encontrá-lo, ele escuta a voz do Cristo a dizer: tu me procuras, senador? Seria melhor se tivesses me procurado de dia. Porque Jesus sabia que ele estava ali de noite de propósito, para não ser visto por ninguém. E Jesus então diz que a filha era tão boa, era um espírito bom, que era a hora dela partir. E ele, não, eu quero a cura dela, porque eu quero que ela se case, eu preciso desse casamento. E pelo merecimento de Lívia, esposa dele, Jesus cura a menina. E é óbvio que a menina se casa obedecendo ao pai e é profundamente infeliz. Mas Públio Lentulus permanece vivendo. E no livro seguinte, que Chico psicografa, 50 anos depois é o título, ele volta à terra na figura do escravo Nestório, para então o cristão sofrer tudo que havia feito sofrer os seus escravos. E claro, caminhando, ele volta não mais no corpo, mas fora do corpo, e propõe a um jovem de 17 anos 30 livros para psicografar. O jovem era Chico Xavier, o espírito que propunha isso a ele, o Públio Lentulus de ontem, Emmanuel. Por isso, hoje nós somos o passado em forma de presente. Somos a mesma humanidade que tornou o mundo assim, por isso estamos de volta para consertar ou para viver as consequências das violências que ontem nós cometemos. Quantas vezes trazemos no coração um filho enfermo, um neto com dificuldades, porque é o mesmo que ontem nós induzimos ao suicídio. E ele não vai nascer como filho do nosso vizinho, mas como nosso filho, como nosso neto, como alguém que agora vai receber amor, ao invés da indiferença e da maldade. E é claro, vocês são meninos de sábado, devem estar pensando, imagine se eu fui mal, de jeito nenhum. Mas André Luiz dizia, não procure remover a pedra do túmulo, porque sempre cheira mal. Aquilo que você fez em outras vidas, felizmente não lembramos, porque senão não teríamos coragem de enfrentar a vida como ela deve ser enfrentada. E como aqui há muitos jovens, eu falo principalmente para vocês que estão começando a vida na Terra. E o jovem é sempre aquele que acha que nada vai acontecer. Mas coração de jovem também dá trabalho, também dá problema.
E quando ficamos mais velhos, olhamos para trás e vemos que o tempo passou tão rápido e que é preciso saber viver. Cercados pelas notícias de violência, de maldade, onde as pessoas têm altas responsabilidades, mas não têm responsabilidade nenhuma. Pessoas que se jogam em aventuras, quando na verdade deveriam ser corretas e dignas. Emmanuel dizia, acima de qualquer coisa é preciso ser digno, reto, nobre. E nós ainda estamos resolvendo se nós vamos ser mesmo. Isso nós deixamos para outras vidas que se foram. Essa é a nossa vida definitiva, em que não importa que religião ou até sem religião, nós vamos ser bons. Nós viemos para isso, para sermos cordatos, para sermos gentis, para sermos preocupados com o outro de verdade. Sabe? Para não ficar naquele, meu Deus do céu, será que eu vou, será que eu devo? Não, você deve. Toda alma que vem à Terra vem para fazer o bem, para mudar a si mesma. E se nós estamos perdendo tempo em relação a isso, nós estamos muito complicados. Eu sei que não é o caso de vocês, mas espalhem isso através da atitude que vocês vão ter. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus tinha perguntado a ele, tu me amas, Pedro? Senhor, que pergunta! É claro que te amo. Tu me amas, Pedro? Ah, Senhor, me ofendes. Claro que te amo. Tens certeza que tu me amas? Jesus, claro que sim. 3 vezes Jesus perguntou. Pois eu te digo que antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Pedro ficou desesperado. Como? E Pedro negou Jesus 3 vezes. Não conheço esse homem. Eu andava com ele? Não. Vocês estão me confundindo. Isso assombrou a consciência de Pedro até o último dia da sua vida na Terra. Embora ele tivesse dedicado toda a existência após a passagem de Jesus ao mundo espiritual para fazer o bem. Ele tinha fama de curar com a própria sombra. As pessoas colocavam os doentes nas ruas porque a própria sombra de Pedro, passando pelo doente, curava o doente. Mesmo assim, Pedro nunca se perdoou. Quis ser crucificado de cabeça para baixo, para não ter qualquer semelhança à sua morte com a crucificação de Jesus. Mas foi recebido pelo Cristo. E contam os amigos espirituais que, ao abraçar Jesus fora da matéria, ele disse, Senhor, para onde vamos? Eu anseio trabalhar contigo novamente. Pedro, agora não posso. Estou voltando à terra. Há tanta dor, há tanto sofrimento. Se você quiser estar comigo, venha para a terra novamente. E Pedro viu que não tinha saída para estar com Jesus. Mal havia chegado à verdadeira existência, ele tinha que retornar à terra para continuar o seu trabalho. Quando nós lembramos de Judas, ele foi até o morro, apontou para os soldados, aquele ali é Jesus. E claro, Jesus foi preso na mesma hora. E no momento em que alguém colocava nas mãos de Jesus a corda bem apertada para que ele não fugisse, Jesus diz ao soldado, essa é a vossa hora, a hora da treva. Porque ele sabia que ali, aparentemente, ele estava vencido. Ia preso, condenado, crucificado. Os espíritos contam que 100 anos antes de vir à Terra, Jesus fez uma reunião no mundo espiritual com todos aqueles que seriam seus primeiros seguidores. Ao final, depois de falar dos sacrifícios, das mortes no circo, das lutas que haveria, ele ouviu um deles levantar-se e dizer, Senhor, de todos os que te seguirem, eu serei o mais fiel. Era Judas Iscariotes. E os espíritos gostam de contar essa história porque do outro lado da vida nós juramos que seremos fiéis a tudo, a todo bem, a toda luz, a toda boa vontade.
Mas quando chegamos aqui, as ilusões do mundo, muitas vezes, cegam nossa alma, nosso coração. Assim como aconteceu a Judas. Ele suicidou-se, vocês sabem, e Maria, mãe de Jesus, 13 anos depois da crucificação de Jesus, Maria morreu e foi buscar Judas na região de sofrimento onde ele estava, para propor a ele uma volta à terra e todo um resgate que ele deveria fazer. E não duvidem, hoje ele é um ser espiritual, iluminado, porque resgatou o seu enorme débito, o débito da sua consciência, por ter sido a mola propulsora da prisão e da crucificação de Jesus. Amigos, nossas horas de reencontro com o passado, na família, com os amores, nas nossas provas, são sempre as nossas horas, os nossos dias difíceis. Por isso, quando acordamos, peçamos que Jesus nos aponte caminhos, que as forças do bem que protegem o universo estejam conosco. Antes de ir ao banheiro, lavar o rosto, vamos abrir os olhos para Deus. Por um minuto nos sentar na beirada da cama e pedir que toda energia que o sol traz possa penetrar nosso espírito e possamos seguir naquele dia atravessando as lutas da melhor maneira possível. Se nos deixarmos empolgar pelas pessoas que têm prazer em falar das coisas infelizes, nós estaremos mal. E hoje muita gente que não é feliz, para fingir que é, vive rodeada dos problemas alheios, vive falando das doenças que existem no mundo, mas esquecido de que também está doente. Vamos falar de esperança. Vamos falar das coisas boas que ainda vão vir para a nossa vida. Por mais difícil que o tempo esteja sendo para nós, vamos dizer, mas amanhã a esperança vai voltar. Amanhã eu vou acordar com a solução que agora eu não tenho. Porque nada como adormecer e acordar com uma nova possibilidade de viver. Nem preciso dizer a vocês que muitas pessoas atravessaram horas graves, como todos nós. Durante a Segunda Guerra, os generais alemães que dominavam Paris ficaram sabendo que Picasso tinha pintado um quadro que ocupava toda uma parede enorme e quiseram ver que quadro era esse. Picasso os recebeu, porque senão estaria preso e morto. Estava lá o quadro. Era Guernica, um dos quadros mais extraordinários de Picasso. O general, impressionado, porque obviamente ali estava o massacre que eles promoveram durante a Revolução da Espanha para treinar o que seria a Segunda Grande Guerra, perguntou a Picasso, apontando para o quadro: "Foi o senhor que fez isso?" E Picasso responde corajoso: "Não, foram os senhores que fizeram isso." Porque Guernica mostrava o horror das bombas que caíram sobre Guernica, arrasando a cidade. E Picasso não teve medo, na sua hora difícil, de sair dali preso e ser morto. Mas ele era Picasso, e os alemães não tiveram coragem nem de levar o quadro, nem de prender Picasso. Numa hora difícil, ele soube fazer-se corajoso, e ali estava à frente dos soldados e dos generais alemães para dizer que, ainda que dominassem a França, um dia aquilo acabaria e todo o povo seria livre. Um rapaz recém-formado atravessou Saint-Pétri, a universidade, exigiu que lhe entregassem um molho de chaves. Havia 168 loucos internados no subsolo da faculdade. E ele disse ao guarda: "Me dê as chaves, eu vim para libertar essas pessoas." E o guarda, que tinha 12 filhos, disse: "O senhor é louco. Eu não vou entregar as chaves, porque na hora que o senhor tirar esses loucos das paredes onde eles estão presos, eles vão me matar, vão matar o senhor. Eu vou deixar 12 filhos e o senhor nem sei o que vai deixar."
Pinel tirou as chaves daquele guarda, libertou naquela tarde os 168 loucos e mudou a face do mundo. Aquelas pessoas não eram loucas, eram enfermas. E nunca mais a loucura foi vista da mesma forma. Uma semana antes, ele disse aos colegas médicos: eu vou a Saint-Pierre para libertar os loucos que lá estão. E os colegas horrorizados: mas se você não puder curá-los, o que você vai fazer? E Pinel responde: eu vou amá-los, porque na loucura nós precisamos amar. Por isso, meus amigos, se a nossa cabeça andar confusa, vamos amar mais, vamos nos preocupar mais com os outros, vamos acreditar que somos instrumentos, sim, das forças do bem, quando quisermos ser. E onde estivermos, seremos protegidos, amparados, ainda que para ajudar só uma pessoa, já estaremos fazendo muito. Havia um garoto de 11 anos que morava na rua, na Londres do século XIX, e apanhava horrivelmente dos guardas, porque era uma criança sozinha. Ele um dia foi procurar emprego numa loja de graxa e pediu, pelo amor de Deus, para dormir ali no meio dos ratos, porque ele não tinha onde dormir. O dono da fábrica, com pena, deixou que ele morasse ali. Toda noite ele escrevia uma história e mandava para o jornal londrino. E sempre recebia a mesma resposta: sua história é muito ruim. Quando você escrever alguma coisa boa, nos mande. Era perto do Natal e ele tem um sonho com 3 espíritos, o passado, o presente e o futuro. E escreve uma história chamada Um Conto de Natal. Ele tinha 19 anos, passava fome, comia com as ratazanas. Manda ao jornal o texto e, para sua surpresa, o dono do jornal diz: sua história é maravilhosa, continue escrevendo, receba desde agora essas moedas de ouro, porque sua história é magnífica. E nunca mais ele deixou de escrever. Tornou-se o maior escritor de histórias infantis de todos os tempos. Era Charles Dickens. E tinha sido um menino espancado na rua, na Londres do século retrasado, pelos guardas. Mas nunca desistiu. E não desistir é uma característica de quem sabe que veio à Terra para fazer o melhor. Amigos, nem preciso lembrar que anteontem fez 20 anos que Chico Xavier partiu da Terra. Uma alma que foi lembrada até mesmo pela Rede Globo e pela Rede Bandeirante, porque ignorar a passagem desse homem é impossível. Até hoje, os seus mais de 400 livros são best-seller no mundo inteiro. Ele dedicou 92 anos de vida e 76 anos de mediunidade a ser instrumento dos amigos espirituais. E, é claro, a beneficiar a todos nós. Quando ele psicografou Paulo e Estevão, essa obra extraordinária, ele teve autorização do seu chefe de usar o subsolo da Fazenda Modelo para, de madrugada, escrever em silêncio. No primeiro dia, ao final do primeiro capítulo psicografado, ele disse a Emmanuel: eu estou me sentindo tão sozinho. Não tem alguém que possa me fazer companhia? E Emmanuel disse: o livro vai ser grosso. A história é longa. O senhor quer companhia? Amanhã terá companhia. Quando ele chegou na pequena sala do subsolo no dia seguinte, um sapo enorme, gordo, cheio de brotoejas, estava na frente da mesa. Era uma figura repelente. Chico olhou para Emmanuel e Emmanuel, tranquilo, respondeu: mas o senhor não queria companhia? Aí está a sua companhia. E meses depois, quando Emmanuel coloca fim em Paulo Estevão, o sapo olhou bem para o Chico, levantou a cabeça, pulou a janela e nunca mais apareceu. E as pessoas perguntavam: Chico, mas será que era sapo mesmo? E o Chico: olha, eu nunca perguntei.
mas me fez companhia, porque ficava o tempo todo na frente da mesa olhando para mim. Já imaginou se você psicografa uma obra magnífica como Paulo Estevam e o seu mentor te dá de companhia um sapo? Meninos, ia ser a minha primeira e última psicografia. Eu ia dizer, olha, está aqui a canetinha, está aqui o lapisinho, está aqui a borrachinha, tchau. Porque não tem condição, mas, ó, Chico obedecia integralmente. Havia um mendigo em Uberaba chamado Jorge. Ele tinha uma ferida na boca que tomava toda a sua bochecha. E aquilo não tinha cura. Toda semana ele ia até o Chico, salão lotado. Chico, eu vim te dar um beijo, Chico. E os espíritas já se afastavam. Ai, meu Deus, lá vem aquele mendigo Jorge. Olha a ferida que ele tem na boca. Como é que ele tem coragem de beijar o Chico? Como é que o Chico tem coragem de receber o beijo dele? E o Jorge dava aquele beijo estalado no Chico. Claro que ficava o sangue do Jorge na bochecha do Chico. Apareciam 1000 lenços. E o Chico dizia, não precisa, não precisa. Vai com Deus, Jorge. Na semana seguinte, ali estava o Jorge. Chico, eu vim te dar meu beijo. E o Chico, eu estava esperando seu beijo. Um dia o Jorge morreu. E os espíritas foram os primeiros a dizer, graças a Deus o Jorge morreu. Meu Deus, que coisa horrível que era aquela ferida. Como é que você aguentava, Chico, receber toda semana o beijo daquele homem? E o Chico, misterioso, respondeu, vocês não têm ideia de quem era o Jorge. Silêncio. O quê? E eu nunca vou contar a ninguém quem era o Jorge. E ele morreu sem contar quem era o Jorge. Tá? O Chico era danado. Todo mundo metendo malho. Que horror, que nojo. Mas todo mundo queria saber quem era o Jorge. Ele nunca contou. Até hoje eu fico pensando, gente, quem será que era o Jorge? Devia ser um espírito iluminadíssimo. E o Chico sabia quem era. Então fazia questão de receber o beijo do Jorge. Nós estamos longe disso. Quando estamos no sinal de trânsito, ignoramos quem vem pedindo alguma coisa. Quem vem contando a sua dor. Um primo meu foi assaltado no Rio de Janeiro por um garotinho que devia ter 7 anos no máximo. E ele tinha um monte de bala de hortelã aqui perto da perna dele. E o menino, com uma faca, disse, eu quero seu relógio. Mas, de repente, olhou as balinhas e falou, agora eu não sei se eu quero seu relógio ou as balinhas de hortelã. Tamanha a idade pouca do menino. E meu primo deu o relógio, pegou todas as balinhas e deu para ele. Porque começou a chorar, de ver que era uma criança que no máximo tinha 7 anos e tinha se sentido atraída pelas balinhas de hortelã. Então, às vezes, nós temos Jorges próximos de nós, mas não queremos nem nos aproximar, porque nós achamos que somos melhores do que os Jorges, muitos deles vivendo nas ruas das grandes e pequenas cidades, atualmente, no mundo inteiro, no nosso país também. Amigos, obviamente, como tantos de nós, infelizmente, o Chico foi assaltado de madrugada, voltando para casa do centro por 2 ladrões. E o ladrão, de arma na mão, disse, ajoelha, me dá tudo que você tem. O Chico começou a rir. Eu não tenho nada, não tenho nenhuma moeda. O quê? Mostra os seus bolsos. Não tinha mesmo nada. Aí um dos ladrões disse, como é seu nome? Francisco. Francisco de quê? De Paulo Xavier. O quê? Você é o Chico Xavier? Sou, sim, senhor. Não é possível, a minha falta de sorte é total. Eu tinha que assaltar de madrugada, nessa rua escura, o Chico Xavier?
Não, o senhor pode até me assaltar, mas eu não tenho nada para dar para o senhor. O ladrão disse para o outro: pega tudo que desde as 7 horas da noite nós roubamos. Me dá tudo. Me dá o relógio, me dá o cordão, me dá o dinheiro. E o outro: para quê? Toma, seu Chico, leva tudo. Isso é tudo que nós roubamos desde cedo. Leva para suas crianças. E, por favor, reza por nós dois. E o Chico ficou com aquela mão cheia do roubo que eles tinham feito. Uma vez andando, o Chico viu que alguém vinha atrás dele. Era um cachorro semilouco, babando, enorme. E o cachorro queria pegar o Chico, jogar o Chico no chão. Jogou. O Chico caiu na rua, o cachorro por cima dele, já para pegar o pescoço do Chico. E o Chico começou: meu amigo, eu imagino que você esteja com uma fome tremenda, mas eu vou fazer uma troca com você. Você me deixa levantar, vamos até minha casa e tudo que tiver na geladeira é seu. Tudo. O cachorro, como que entendendo, soltou o Chico e saiu atrás dele. O pior é que naquele dia as irmãs do Chico tinham ido ao açougue e tinha uma liquidação de carne. E quando os açougueiros souberam que elas eram irmãs do Chico, tascaram carne para o Chico. Quando o Chico abriu o congelador, era carne que ele nunca tinha visto. Ele pegou um balde, jogou toda a carne e entregou para o cachorro. No dia seguinte, a irmã abre o congelador. Chico, nós fomos roubados. Alguém viu a gente chegar com as carnes e levou tudo. E aí o Chico conta a história do cachorro. Elas ficaram revoltadas. Chico, mas precisava ser toda a carne. Eu prometi, minha filha. Eu disse que toda a carne, tudo que eu encontrasse era dele. Então ele levou tudo, porque o nosso acordo era esse. Era assim Chico Xavier. Por isso, inesquecível para os nossos corações. Meninos, me lembrei de uma história que o Chico adorava contar. Um garotinho de rua, morador de rua, estava na porta de uma padaria. Na vitrine havia um pedaço de bolo exposto. E o garotinho estava com tanta fome, ele queria tanto aquele pedaço de bolo. Cada pessoa que entrava na padaria: moço, o senhor comprava esse pedaço de bolo para mim? Não. A pessoa saía carregada, mas para o garotinho, nada. O menino já estava ali há hora, até que aparece um mendigo. Tira do bolso as únicas moedas que tinha, entra na padaria e traz o pedaço de bolo para o menino. E Emmanuel termina a história dizendo: só alguém que tinha sido um menino de rua também e que havia namorado também numa vitrine um bolo de padaria sabia o quanto aquela criança precisava daquele pedaço de bolo. E de todos que haviam passado ali, cheios de dinheiro, foi o mendigo que comprou o pedaço de bolo para aquela criança. E agora que você ouviu tudo isso, o que ficou no seu coração? Maíse Braga termina sua fala com a força doce de quem já enfrentou a noite escura da alma e voltou de lá com luz nos olhos. Ela nos lembra que cada hora difícil é um altar onde a nossa alma se transforma. Que nenhuma dor é à toa. Nenhum reencontro é sem motivo. E que a fé, a verdadeira fé, é aquela que nasce no meio da tempestade. Lembre-se, as lutas não vieram para te destruir, mas para revelar a força espiritual que já existe dentro de você. E essa força não depende dos outros. Depende da sua coragem em continuar mesmo sem entender tudo. Depende do seu silêncio diante da ofensa. Da sua paciência diante da injustiça. Do seu amor, mesmo quando ele não volta. Você não está só. E você não veio para falhar. Compartilhe essa mensagem com alguém que esteja enfrentando a própria escuridão. Deixe nos comentários o que ficou no seu coração. E se inscreva no canal para seguir com a gente nessa jornada de luz. Lembre-se, as horas mais difíceis são as portas mais secretas para o reencontro com Deus.